Fala pessoal, voltando para dar continuidade à nossa aula, continuando aqui do artigo 14 do Código Penal Militar, que trata do defeito de incorporação ou de matrícula. Um artigo também que foi modificado com a mini reforma de 2023 para adicionar o termo matrícula. Antigamente era só ato de incorporação, agora colocaram matrícula. Então, o defeito do ato de incorporação ou de matrícula não exclui a aplicação da Lei Penal Militar, salvo se alegado o conhecido antes da prática do crime. O que você precisa conhecer? Primeira regra, que o defeito no ato de incorporação de matrícula não vai excluir a aplicação da Lei Penal Militar. Não vai excluir. Essa é a regra. Você precisa também saber o que é o defeito do ato de incorporação à matrícula. O defeito do ato de incorporação, por exemplo, é o cara que estava, o conscrito que foi convocado, e antes de jurar a bandeira ele saiu. Mesmo assim foi engajado. Mesmo assim foi servir. Isso aí é um ato de defeito de incorporação. Ou algum documento dele na matrícula deu errado e ele foi incluído, mas deu um erro lá na matrícula. Beleza, você tem que saber se esse fato, esse erro, esse defeito, ele foi alegado antes ou depois da prática do crime. Por exemplo, vou fazer aqui a velha linha do tempo, não fica reta aqui, mas fica a velha linha do tempo. Aí nós temos aqui o crime militar, certo? Nós temos antes e nós temos o depois. Aqui, ó. Se o defeito foi alegado aqui, ó, antes do cometimento do crime militar, se foi alegado antes, exclui a aplicação da Lei Penal Militar Brasileira. Exclui, não será aplicada. Entretanto, se o camarada pratica o crime militar e só depois de praticar é que ele alega ou é conhecido o defeito do ato de incorporação, então não será excluída, não exclui a aplicação da Lei Penal Militar, que é a exceção. Qual é a regra? Se for conhecido ou alegado antes da prática do crime, aqui, ó, antes da prática do crime, não vai excluir a aplicação militar. Não exclui. Aliás, exclui a aplicação da Lei Penal Militar. Se o defeito no ato de incorporação ao matrícula é alegado ou é conhecido depois da prática do crime, não exclui a aplicação da Lei Penal Militar, ela será aplicada. Conseguiram entender essa parte? Por exemplo, a Lei do Serviço Militar ela disciplina o que é o ato de incorporação, como sendo o ato de inclusão do convocado ou voluntário em uma organização militar ativa das Forças Armadas. Em 2023 foi incluído o termo matrícula como forma de alcançar mais casos. Caso o militar, ao ser submetido à Lei Penal Militar, alegar defeito no ato de incorporação ao matrícula, a aplicação da Lei Penal Militar somente será excluída se o defeito é alegado ou conhecido antes do cometimento do crime. Caso seja alegado ou conhecido após o crime, a Lei Penal Militar será aplicada. Artigo 15. Tempo de guerra. Isso aqui cai em concurso, isso aqui despenca em concurso. Por quê? Porque nós temos, acho que 2 ou 3 hipóteses para iniciar a guerra, mas só temos uma por fim, e geralmente a gente pensa que tem que ser um documento assinado. Mas vamos lá. Artigo 15. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, é para saber quando a Lei Penal Militar ela vai ser aplicada ou não. Ele começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se dentro do decreto tiver compreendido o reconhecimento. Então vamos lá, nós temos, deixa eu organizar aqui para ficar mais bonito, que colocar aqui a caneta preta. Quando é que começa a guerra? Com a declaração do estado de guerra, com o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização de guerra, mobilização de tropas. E desde que esse reconhecimento esteja dentro desse decreto, se esteja lá compreendido, né? Apaguei sem querer aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não consigo. Mas vocês viram, né? Vocês viram aqui, eu já tinha colocado. E quando é o fim do estado de guerra? Quando ordenada a cessação das hostilidades. Então nós temos 3 pontos quando vai ter a guerra. Quando
Colocar de novo. Com a declaração, com o reconhecimento e com o decreto de mobilização. E o fim da guerra é quando for declarada a cessação das hostilidades. Não é quando, porque as questões, ela traz assim, ó. O tempo de guerra tem o início com a declaração do estado de guerra e tem um fim com a assinatura do acordo de paz. Ou seja, não é com assinatura, é quando as partes ordenar que as hostilidades se encerrem. A partir daquele momento que se encerrar, acaba a guerra. Você entender? Não é com assinatura. Isso para efeitos da aplicação da lei penal militar, para saber até onde a lei penal militar pode ser aplicada ou não. Né? Artigo 16. No cômputo dos prazos, inclui-se o dia do começo. Isso aqui é interessante. Até aqui você precisa saber. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Também vai cair questão em prova tirando essa parte aqui. Mas vamos lá. Como assim? Como assim no cômputo dos prazos inclui o dia do começo? Porque no direito penal, no direito material, digamos que um camarada, que não coloquei aqui, ó, ele vai preso às 23h50 do dia 10/3/2025. Ou seja, faltam só 5 minutos para virar o dia. Né? Para ir para o dia, ó, falta aqui 5 minutos, aí já será o dia 11/3. Beleza. Mas esse dia 10 aqui, esses 5 minutos, será considerado como o primeiro dia. Não desprezes. No cômputo dos prazos inclui-se o dia do começo. Então, se o cara foi preso naquele dia 10/3 às 23h55, quando der meia-noite, já tem cumprido um dia já de cadeia. É basicamente para isso. Você precisa saber, no cômputo dos prazos, incluir-se o dia do começo. Você já pensou se desprezar? O cara foi preso, despreza porque hoje é domingo, desprezou. Não. O dia do começo, ele é computado. Artigo 17. As regras gerais deste código, qual código? O Código Penal Militar. Aplica-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial. Se esta que é a lei penal militar especial, não dispõe de modo diverso. Presta atenção, nós não temos hoje uma lei penal militar especial. Tipo assim, porque nós temos no Código Penal, tanto os crimes do Código Penal, aí tem lei de tortura, são leis especiais, né? Lei de abuso de autoridade, lei de racismo, são leis especiais. Nós não temos isso na seara militar. Mas digamos que nós temos. E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que mesmo que tenha uma lei penal militar especial, será aplicada a ela as regras gerais do CPM. A não ser que essa lei penal especial ela tenha suas regras próprias, que ela disponha de modo diverso. Esse aqui é o que ele está querendo dizer. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior vigente no país, ao tempo da sentença. Então você tem que pegar a sentença e ver qual era o salário mínimo maior vigente na época da sentença. Não é na época da execução, na época da sentença. Aí esse é o salário mínimo. Aqui eu coloquei, você dá um pause, dá para dar uma lida. Artigo 18. Crimes praticados em prejuízo de país aliado. Ficam sujeitos às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra o país inimigo do Brasil. Inciso 1. Se o crime é praticado por brasileiro. Inciso 2. Se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Vamos lá. Aqui ele está falando do princípio da personalidade. O inciso 1 é o princípio da personalidade da nacionalidade ativa. O que significa isso? Que se o brasileiro cometer um crime em prejuízo de um país que esteja em guerra contra um país que é inimigo do Brasil, será aplicada a lei penal militar brasileira a ele. E o outro é que se o cara, isso aí já é qualquer que seja o agente, já é qualquer pessoa cometeu um crime no território nacional brasileiro, ou ele cometeu um crime em um território estrangeiro, e esse território estrangeiro está ocupado militarmente por força brasileira, qualquer que seja o agente, será aplicada a lei penal militar brasileira. Qual é a pegadinha que eu posso ver que caiu uma questão? É ele pegar aqui, ó. Se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por força militar brasileira, será aplicada a lei penal militar desde que seja brasileiro. Aí você vai marcar como falso. É qualquer pessoa. Veja, se o crime for praticado por brasileiro, ele pode cometer um crime. Se ele cometer um crime contra um país que está em guerra, contra o país inimigo do Brasil, é basicamente assim, ó. Vamos colocar aqui um exemplo. Brasil não está em guerra. O Brasil está tranquilo na dele. Está aqui, ó. Está tranquilo na dele. Mas o pau está quebrando. Vamos colocar aqui, ó, Rússia e Ucrânia. O pau tá quebrando aqui, ó, entre eles dois. A Rússia, a Ucrânia, na verdade, é inimiga do Brasil. Aí vem um camarada, um brasileiro, e pratica um crime em prejuízo da Rússia. A lei penal militar será aplicada a ele. Conseguiram entender? É basicamente, o inciso 1 está falando isso.
Se for o brasileiro que praticar um crime aqui, ó, no caso do inciso 1, se for praticado brasileiro, será aplicada a lei penal militar brasileira a ele. No inciso 2 é o seguinte, se o crime é praticado no território nacional, então o crime foi praticado aqui, ó, dentro do Brasil, ou em algum território estrangeiro, digamos que aqui o Brasil está lá no Haiti, né? Está lá ocupando o Haiti, o Brasil, Haiti. E foi praticado um crime militar lá, aí será, qualquer que seja a pessoa, aí será também aplicada a lei penal militar brasileira. Essa é a ideia do artigo 18. Artigo 19, importantíssimo, cai em prova. Este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Não compreende. O Código Penal Militar, ele só dispõe de crimes. Só dispõe de crimes. Os códigos disciplinares e os regulamentos disciplinares das Forças Armadas, que são do Exército, que é o que se aplica a nós, eles apurarão infrações disciplinares. É diferente. Aqui, ó, é diferente. No Código Penal Militar, ele não dispõe, ele não compreende infrações, só compreende crimes. Tanto é verdade que tem um crime do lesão corporal leve no Código Penal Militar, acho que é o artigo 206, se eu não me engano, ou é 209, que ele diz lá que se a lesão for levíssima, o juiz pode considerar a lesão como uma infração disciplinar. Mas o que acontece? Não é o juiz que vai aplicar a punição. O juiz pega isso ali e diz, aqui foi uma infração disciplinar. Manda lá para a corporação vai abrir o procedimento administrativo e vai punir. É mais ou menos nesse sentido. O Código Penal Militar só trata de crimes, não trata de infração disciplinar. Eu coloquei aqui, o costume cai muito em concurso, né? Se por acaso alguns crimes previstos no CPM forem convertidos em infração administrativa, a eventual punição será aplicada pela administração militar e não pelo juiz. E é por isso que existem os códigos disciplinares. O RDE, o Regulamento do Exército, Código de Disciplina, Código de Ética da Polícia e dos Bombeiros. Entendeu? Artigo 20. Crimes praticados em tempo de guerra. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz com aumento de um terço. Por exemplo, crime de homicídio, aqui, ó, 205 do CPM, ele terá a pena de 6 a 20 anos no simples. Se eu não me engano é isso. Se eu não me engano, não estou lembrado não. Se eu não me engano é 6 a 20 anos. Porque o crime de homicídio ele está para tempos de paz. Aqui, ó. Tempos de paz. Se o Brasil tiver em guerra, ou seja, se o Brasil tiver em tempo de guerra, porque o homicídio ele é previsto para os tempos de paz, mas se o crime de homicídio for cometido em um tempo de guerra, será aplicado essa pena com um aumento de um terço. Porque ele era um crime previsto para os tempos de paz, mas foi cometido em tempo de guerra. Quando ele fala em salvo disposição especial, ele está se referindo aos crimes militares previstos para o tempo de guerra. Porque o Código Penal Militar, ele tem assim, ó, crimes previstos para o tempo de paz. Aí começa um monte de crime. Aí depois ele encerra, aí diz, crimes previstos para o tempo de guerra. Aí tem um monte de crime que só acontece em tempo de guerra. Então essas salvo disposições especiais são esses crimes que estão lá só em tempo de guerra. Se no tempo de guerra o cara cometeu um crime que está previsto no Código para o tempo de paz, será aplicada a pena daquele crime aumentada de um terço. Presta atenção aqui, que geralmente a banca muda esse final aqui, bota de metade, quando você sabe que é de um terço. Pessoa considerada militar. É militar, para o efeito da aplicação deste Código, o Código Penal Militar, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às instituições militares, ou nelas matriculada para servir em posto oficial ou graduação de praça, ou em regime de sujeição à disciplina militar. Ou seja, quem são os militares? Quem é uma pessoa considerada militar? Os membros das Forças Armadas, os membros das polícias e bombeiros militares. Os alunos dos colégios militares são? Não. Eles não são considerados militares. Os juízes militares, os juízes togados, são considerados militares? Não. Os membros do Ministério Público são considerados militares? Não. Ministério Público Militar. Quem é considerado militar? Os membros das Forças Armadas, o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major, o general. No membro das polícias, o recruta, o soldado, o primeiro sargento, o major, o coronel. Esses são militares, né? Ou em regime de sujeição à disciplina militar. Eu não conheço aqui no Brasil alguém que chama, já colocaram para ficar de forma ampla, né? Equiparação a comandante. Vamos lá, vem para cá. Equipara-se ao comandante, para efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Aqui, ó, quando você vê isso aqui, ó, para saber quem é um comandante, você vai lembrar de CD. Comandante, aqui, ó, comandante é quem tem função de direção. Comandante é quem tem função de direção. Aqui, ó, comandante é quem tem função de direção. E por que é importante saber quem é comandante e quem não é? Porque vai ter crimes
que é só aplicado ao comandante. Vai ter uma excludente de ilicitude, chamada de inominada, que é aplicada só ao comandante. Quer ver? Ó? Exclusão de crime. Não há igualmente crime quando o comandante, aqui é só para ele. Olha aqui o crime de omissão de socorro. Deixar o comandante de socorrer. Mas quem é que vai deixar de socorrer? O comandante vai deixar de socorrer sem justa causa navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave em perigo, ou náufragos que hajam pedido socorro. É o comandante. Só quem comete esse crime é o comandante. Aí vocês veem quem é o comandante de Souza. O comandante é aquele camarada que tem função de direção. É basicamente isso aqui. Conceito de superior. Vamos lá, artigo 24. Considera-se superior para fins de aplicação da lei penal militar. Aí nós vamos ter duas hipóteses aqui. Nós vamos ter o superior hierárquico e nós vamos ter o superior funcional. Aqui são níveis diferentes e aqui é mesmo nível. Agora vamos lá matar essa onça. Considera-se superior para fins da aplicação da lei penal militar o militar que ocupa nível hierárquico superiores. Está aqui. Conforme a antiguidade, nos termos do Estatuto dos Militares e de leis das unidades da Federação que regulam o regime jurídico, ou seja, os estatutos. Então, um cabo, ele é superior ao soldado. Ele está dizendo isso, estão em níveis hierárquicos diferentes. Um primeiro tenente, ele é superior ao segundo tenente, que são níveis diferentes. Embora o nome do cargo seja o mesmo, os níveis são diferentes. Já o inciso segundo diz que vai ser superior o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou igual graduação, ou seja, mesmo nível. Um é o hierárquico, são níveis diferentes, é fácil você saber. Outros é em razão da função. Eu vou dar exemplo a nível de polícia militar. Se você pegar uma guarnição formada por um sargento e 2 soldados, o sargento ele é superior aos 2 soldados. Se você pegar uma guarnição formada por 3 soldados, o que está na função de comandante, ele vai exercer autoridade sobre os outros. Logo, ele vai ser superior dos outros 2. Por que isso é importante? Porque tem crimes que é cometido contra o superior. Tem crimes que é cometido em desfavor do superior. E para isso a gente precisa saber quem é superior naquela situação. Aí ele deixa aqui também no parágrafo único quem é o inferior. Ele diz quem é o superior, ele diz quem está no mesmo nível e quem é o inferior. O inferior é aquele sobre o qual se exerce a autoridade. É simples, ele é o inferior hierárquico. Aqui, ó, alguns crimes, tal, refere-se a esse conceito. Aí vamos lá para os exemplos. Por exemplo, o crime de desrespeito a superior, desrespeitar superior diante de outro militar, a gente tem que saber quem é o superior da questão. Se for 3 soldados, quem é o superior? Tem que saber. Ofensa ao vitante é inferior. Quem é o inferior na situação? Ofender inferior hierárquico, mediante ato de violência que, por sua natureza ou meio, se considerar o vitante. 2 soldados. Mas quem é ali naquela situação? Tinha algum que era superior? Tinha, porque ele estava exercendo função de autoridade. O outro é inferior. Por isso tem que saber. Praticar violência contra o superior. Quem é o superior no caso? Tem que saber quem é o superior. Por isso que aquele artigo 24 ele é de muita suma importância. Artigo 25. Diz-se praticado o crime em presença do inimigo, quando o fato ocorre em zona de efetivas operações militares ou na iminência ou situação de hostilidades. Então, quando é que o crime ele vai ser praticado na presença do inimigo? Se o cara cometeu o crime na zona de operações militares ou ele cometeu o crime na iminência ou em situação de uma hostilidade inimiga, né? Zonas de efetivas operações militares é a área onde ocorrem as ações militares. Em alguns crimes, este conceito entrega o tipo penal. Por exemplo, favor ao inimigo. Favorecer ou tentar o nacional, favorecer o inimigo. Prejudicar ou tentar prejudicar o bom êxito das operações militares. É um crime em presença do inimigo. É considerado em presença do inimigo. Artigo 26. Quando a lei penal militar se refere a brasileiro ou nacional, ele compreende as pessoas enumeradas como brasileiros ou nacional na Constituição do Brasil. Então, tá aqui, ó. Aí os estrangeiros, para os efeitos da lei penal militar, são considerados estrangeiros os apátridas e os brasileiros que perderam a nacionalidade. Então nós temos quem são os brasileiros? Quem são os brasileiros? São os brasileiros natos e os naturalizados, de acordo com a Constituição Federal. O brasileiro aqui é sinônimo de nacional. Aí os apátridas são aqueles que não têm
nacionalidade. E quem são considerados estrangeiros são os brasileiros que perderam a nacionalidade e os apátridas. Apátridas, que não têm uma pátria definida. Conseguiu entender até aqui? Artigo 27. Servidores da Justiça Militar. Para o efeito da aplicação deste Código Penal Militar, consideram-se servidores da Justiça Militar quem? Os juízes, os servidores públicos e os auxiliares da Justiça Militar. QAP, porque os representantes do Ministério Público não estão incluídos. Isso pode cair em prova. Quem é servidor da Justiça Militar? O juiz, os servidores públicos e os auxiliares da Justiça Militar. Ponto. Ele não vai muito além disso aqui, não. Se ele cobrar isso aqui, é letra de lei. Então, artigo 28. Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares definidos neste Código Penal Militar excluem da mesma natureza definidos em outra lei. Por exemplo, se existir uma lei, outras leis penais especiais que tratem sobre os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares, estes serão excluídos, pois serão considerados os crimes que estão previstos no Código Penal pelo princípio da especialidade. Senhores, chegamos ao fim do tema de hoje, da aplicação da Lei Penal Militar. Espero ter contribuído para o seu aprendizado, espero ter contribuído para o seu êxito. Né? Lembrando, não sou um professor profissional, não tenho um laboratório, talvez não falo como deve, tranquilo ou mais compassado como os outros professores falam, mas estou aqui dando o meu melhor. Próxima aula nós vamos falar somente sobre crimes militares. Mas antes tem várias questões aí que eu resolvi, acho que umas 20 e poucas questões. E depois vamos falar sobre crimes militares, o artigo 9º, o artigo 10º, vocês viram que eu pulei, né? O artigo 9º e o artigo 10º. Então vamos falar sobre ele. Vamos dar exemplos, resolver questões e aí vamos dar prosseguimento no nosso estudo. Desejo de verdade que você tenha sucesso no concurso da Polícia de Alagoas, da Bahia, do Piauí, do Pernambuco, que vai abrir de novo. Então, esses concursos, inclusive da Polícia do Maranhão, cobrados pelo direito penal militar, a gente tá junto. É só chegar que a gente desenrola. Peço que quem puder me siga lá no Instagram, Michel Simplício 11. Deixa o feedback aqui, curta, comenta, compartilha. Qualquer dúvida, manda aqui ou lá no Instagram, que a gente vai estar aí para resolver. Valeu, pessoal.